O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a cúpula de segurança do estado se reuniram hoje para tratar da mega operação policial que deixou 121 mortos na semana passada. A repórter Lorena Barros tem mais informações ao vivo sobre a agenda do ministro no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ela chega. Enquanto isso, converso com Daniela Lima, que está conosco. Dani, bem-vinda. Boa tarde para você. Bom, agenda extensa do ministro Alexandre de Moraes, né? Depois de 2 horas de encontro com o governador Cláudio Castro, havia expectativa de um encontro com o prefeito Eduardo Paes, também, né, na agenda nessa tarde de segunda-feira. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Sarza. Boa tarde para você que está aqui com a gente no UOL News. Sarza, vou até sugerir aqui que a gente trate pelo que é, né? Na verdade, não é um encontro, não é uma reunião, é uma audiência, né? O governador foi chamar... Não, na verdade, não é nem para... tá todo mundo tratando assim, né? O Sim. encontro, a reunião, não sei o quê. Não, gente, é uma audiência. O governador foi chamado para prestar explicações para o Supremo Tribunal Federal, assim como o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, assim como o prefeito Eduardo Paes. Por quê? Porque o Supremo tem uma decisão transitada em julgado, processo fechado, né, que estabelece critérios para operações no Rio de Janeiro por conta em especial da mortandade, da alta letalidade das ações da Polícia do Rio. É muito interessante dar uma olhada nessa cena porque você vê pela cara do ministro e pela cara do governador Cláudio Castro que não é uma conversinha de amigos, né? Como eu expliquei aqui, Cláudio Castro deu o azar desse processo ter ido parar na mão do ministro Alexandre de Moraes por conta da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo que foi secretário de Segurança Pública do maior estado do Brasil, que tem o maior efetivo de polícia do Brasil e é a polícia mais eficiente do Brasil. Então, o Alexandre de Moraes, como a gente falou aqui na sexta-feira, tem um ministro ali dentro que sabe como funciona a organização de operação e o que é uma operação bem-sucedida e mal-sucedida, é ele. O que vai acontecer agora é o ministro vai pegar as informações prestadas pelo governo do estado, pelo Tribunal de Justiça do Rio, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não foi só Cláudio Castro e Eduardo Paes que foram chamados a prestar explicações ao Supremo, e vai bater com o que diz a decisão. E aí o Supremo vai dizer se o governo do Rio infringiu ou não infringiu decisão, de novo, já transitada no Supremo Tribunal Federal pelo plenário, tá? Não é só por 1 ou 2 ministros. O plenário analisou, formulou um voto, o voto médio, inclusive, ficou sendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, e com isso estabeleceu-se regras que o governo do Rio agora vai ter de provar que ao menos tentou cumprir, Sarza, para que não haja consequências. Como eu disse aqui, né? A espuma da política está rendendo muito, mas há um regramento jurídico e legal para a ocorrência desse tipo de ação no Brasil como um todo, né? E em especial no Rio de Janeiro, porque já havia um questionamento feito ao Supremo sobre as condições em que se organizam e que se deflagram esse tipo de operação no Rio de Janeiro, em especial nos lugares onde tem as pessoas mais vulneráveis, né, na favela. A gente vai ter que aguardar porque vai longe isso aí, Sarza. Eu não acho nem que a gente consegue dar conta até o final aqui da nossa edição, mas vamos acompanhando, tá? Vamos acompanhando a evolução das agendas. Não está sendo um passeio no parque, não, como a gente já sabia que não seria. Foi bom você sublinhar mesmo, né, o termo audiência que está sendo realizada no Rio de Janeiro. E quais são as possíveis consequências, Dani, caso o governador não consiga trazer todos os elementos necessários? O ministro já pediu, né, que a Procuradoria-Geral da República avalie se dá ou se não dá para abrir processo, porque, Sarza, se tiver o entendimento de que houve descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que a gente vai ter aí é o estabelecimento de algum tipo de punição ou renovação das obrigações e algum tipo de vigilância em cima das novas operações. Porque é o seguinte, é importante bastidor aqui para o nosso telespectador, assinante ouvinte, né? O que está se prevendo hoje é que, com a estilingada que deu na avaliação positiva do governador Cláudio Castro, medido no final de semana aí, por exemplo, pela Quest, também o Datafolha foi às ruas, né? Ambos apontam uma melhora, né, de 10 pontos percentuais na avaliação do governador do Rio de Janeiro. A expectativa é de que ele queira repetir essa técnica, né? Essa tática de quê? De fazer operações espetaculosas, deixando grande estardalhaço e pouco resultado prático. Isso, assim, eu realmente acho que a gente precisa sublinhar
Todos os dias, né? São 121 mortos, todos tinham passagem, que seja, né? Vamos assumir, então, que seja isso, mas o efeito prático é o Comando Vermelho não desapareceu do Rio de Janeiro por conta dessa operação e também não há aí nenhum tipo de expectativa de que isso no longo prazo ou no médio prazo, no curto prazo mude, né? É engraçado, eu escrevi sobre isso hoje, né? A população vive um paradoxo. Acho que a gente vai falar sobre isso logo mais. As pesquisas mostram, né, que a população aprova a operação e, ao mesmo tempo, reconhece que ela deixou todo mundo menos seguro. Ou seja, no fundo, a população do Rio sabe que isso não se resolveu. Exato. Tem aqui uma nota que acaba de chegar do governo do estado do Rio de Janeiro com mais informações sobre a audiência realizada hoje. O governador Cláudio Castro se encontrou nesta segunda-feira com o ministro Alexandre de Moraes no Centro Integrado de Comando e Controle na Cidade Nova, região central do Rio. Durante a audiência, foram apresentados dados sobre o planejamento e execução da mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. O relatório, que mostra a total transparência, segundo o governo do Rio de Janeiro, no cumprimento da DPF 635 vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Depois da audiência, o governador acompanhou o ministro numa visita técnica à Sala de Inteligência e Controle do Centro Integrado de Comando e Controle, onde está instalado o sistema de reconhecimento facial e das câmeras operacionais portáteis usadas pela PM, com acompanhamento em tempo real dos deslocamentos em todo o território fluminense. A estrutura centraliza informações de campo e dados de inteligência, garantindo resposta rápida e coordenação operacional. A nota segue afirmando que participaram da audiência os secretários de Segurança Pública, Vitor dos Santos, da Polícia Militar, o Marcelo de Menezes, e de Polícia Civil, Felipe Cury, além de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. A nota afirma que eles conversaram sobre o projeto de retomada, que está em fase de organização pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e sobre o início. Também demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e nos desafios no combate ao crime, segundo falou o governador Cláudio Castro. Algumas informações, Dani, você até citou, né, o que você escreveu mais cedo, você conversou com o organizador da campanha do Castro? O marqueteiro, o publicitário Paulo Vasconcelos, né, que foi responsável pela campanha que levou Cláudio Castro de um quase desconhecido para a população do Rio de Janeiro de modo geral, a ser eleito em primeiro turno com 60% dos votos, né? Eu escrevi a ele para tentar medir um pouco o que eu chamei aqui de situação paradoxal, né? O que a pesquisa Quest divulgada no domingo pelo jornal O Globo mostrou? Ela mostrou que a maioria da população, 58%, aprova a ação que foi feita, falando aqui de Rio de Janeiro, né? Só aprova a ação que foi feita nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos. Ao mesmo tempo, as mesmas pessoas, os mesmos entrevistados, também a maioria, 52%, admitem que o Rio ficou menos seguro depois dessa operação. E mais de 70% temem uma represália das organizações criminosas. Eu escrevi para ele e perguntei, Paulo, como é que pode haver a aprovação de uma operação e, ao mesmo tempo, o entendimento de que esta operação deixou a cidade, a capital fluminense, menos segura? E a resposta dele foi: desespero, Daniela, desespero. As pessoas estão desesperadas. Eu vou ler aqui exatamente o que foi que ele me escreveu, que eu tenho aqui para passar para vocês. Olha o que ele disse: desespero, a população não vê saída, mas por desespero está se apegando ao confronto como uma opção. Como eu te disse, a gente já havia conversado sobre isso ao longo dessa semana, claro, por conta da repercussão dessa operação no Rio de Janeiro. Ele me falou, como eu te disse, não é de hoje. Se a direita souber explorar o tema com inteligência, pode incomodar muito o presidente Lula em 2026, porque não existe uma narrativa possível na esquerda, a não ser a narrativa que hoje vai contra a opinião pública. E mais, né? O Paulo Vasconcelos ressaltou que, entre os que apoiam a ação, 1/3 do eleitorado lulista está lá.
mais de 30%. Ou seja, quem apoia o presidente da República, quem deu voto para o presidente da República, quem se vê como lulista, hoje, neste grupo, 1/3 apoia a ação que foi feita entre os complexos da Penha e do Alemão. Ou seja, a situação é complexa. E por que ele diz assim, como eu te disse? Porque em 2022, na véspera da eleição, uma outra operação ruidosa foi feita e aí ele, como era o responsável pela campanha de Cláudio Castro, da comunicação, falou, vamos fazer pesquisa. E a pesquisa voltou e era exatamente o que se deu agora. Majoritariamente apoio à ação armada e letal das polícias dentro desses complexos, dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Então, assim, era previsível. E aí, por isso é que a gente precisa, Sarza, ficar atento se isso não será, de novo, né, repetido aí a exaustão quase como uma fórmula. Se você olha o que aconteceu desde que a operação foi deflagrada, e aí você me interrompa se eu estiver me alongando, querido, o que a gente pode perceber depois que essa operação foi deflagrada é que os governadores da direita, pré-candidatos, seja a reeleição, seja a presidência da República, seja ao Senado, como é o caso do próprio governador do Rio, realinharam sua comunicação. Saiu de foco Eduardo Bolsonaro, saiu de foco Trump, saiu de foco uma série de coisas e eles focaram o quê? No discurso para a segurança pública, no discurso para organização criminosa, facção. Perdemos o contato com a Daniela Lima, ela já vai voltar. Está retornando agora. Diga lá, Daniela. Pronto. Perdão. O que a gente viu é que eles se reorganizaram, inclusive nesse viés que você chamou aí, né? Vai haver uma pregação em cadeia para que se transforme organização criminosa, facção criminosa, narcotráfico em classificá-los, né, como organização terrorista. Isso tem uma série de implicações não só dentro do território nacional, mas para a política de relações exteriores também, Sarza. Daqui a pouco a gente vai entrar de cabeça nesse assunto. Dani, eu vou chamar a Carla Araújo, ao vivo de Belém. A Carla também analisa aqui os assuntos dessa segunda-feira conosco. Oi, Carla, bem-vinda. No sol aí de Belém, ventinho, tá refrescando pelo menos, amiga? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani, e a todos. Você me escuta bem, Diego? Escutando muito bem. Ô, Carla, a gente está aqui falando sobre a agenda do ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro, né? Teve audiência com Cláudio Castro, agora à tarde ele cumpre mais compromissos também, né? Ele vai buscar mais informações lá no Rio de Janeiro. Como é que você tem visto essa possibilidade, né, de o ministro e o Supremo agirem em relação à mega operação do Rio de Janeiro? Então, Diego, como a Dani colocou, né, muita gente tratando como visita do ministro Alexandre de Moraes, mas foi ali uma audiência, enfim, que o governador e o ministro o ministro foi conferir, né, o que a da DPF estava sendo ou não cumprido na operação, inclusive pedindo para manutenção, né, de algumas provas. E o governador Cláudio Castro, que mostrou a nossa reportagem, ele falou que, enfim, que cumpriu os requisitos da DPF. A Dani lembrou aí também, Diego, esse processo caiu ali com o Alexandre de Moraes, enquanto, por conta da aposentadoria do ministro Roberto Barroso, tem um vácuo ali, né? Então pode ser que depois passe para o novo ministro do Supremo essa questão. Diego, aí a Dani também adiantou um pouquinho da discussão sobre a questão do terrorismo ou não terrorismo, né? A gente vai ver agora, e a gente tem visto desde o começo da operação, né? A gente fala sobre essa politização que aconteceu um pouco e continua acontecendo, e essa questão também acaba sendo um pouco isso, porque o governo tem, e a gente tem retratado aqui, o interesse de fazer avançar nos congressos o projeto de antifacção que enviou na sexta-feira, até que a Dani antecipou aqui. Então, assim, acho que as autoridades elas estão se mexendo, né, no sentido de averiguar, ver o que da operação do Rio de Janeiro foi errado ou certo, mesmo com a gente vendo que a população do Rio, pelas pesquisas, acabou aprovando mais do que reprovando a operação, mas também a gente vai ver aí o governo federal, paralelo ao Supremo, né? A gente tem essa iniciativa aí do Supremo monitorando o que da DPF das favelas está sendo de fato cumprido, foi de fato cumprido ou não pelo governo do Rio, e
o governo federal tentando fazer avançar as matérias para dar respostas justamente a esse episódio que foi aí a maior mortalidade numa ação policial no Brasil, Diego. Enfim, só para te responder, sim, tá sol, tá vento, bastante vento, mas tá muito calor, não tá refrescante não, e eu ainda não tomei nem sorvete, nem cerveja, gente. Tá bom, acreditamos. Ô, Carla, fica aqui conosco. Vamos chamar a reportagem do UOL do Rio de Janeiro. A Lorena Barros está acompanhando a agenda do ministro Alexandre de Moraes. Ela tem atualizações do que foi essa tarde do ministro do Supremo, lá nas visitas que tem feito e audiências que tem feito com autoridades do Estado. Lorena, bem-vinda. Uma boa tarde. De Carla, Dani, Sarza, eu estou aqui na frente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esse aqui é o penúltimo compromisso do Alexandre de Moraes hoje, tá? Vou contar para vocês mais ou menos a peregrinação que a gente fez hoje aqui. O dia começou no Centro de Comando e Controle da Polícia Militar. Lá foi a reunião mais longa do ministro. Ele ficou conversando com o governador Cláudio Castro por mais ou menos 2 horas, 2h10, também com a cúpula de segurança do Rio. Faz pouco tempo que o governo do Rio mandou uma nota para a gente contando um pouco do que foi discutido durante essa reunião. Eles falaram que durante a audiência foram apresentados dados sobre o planejamento e a execução da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. Até então, a gente não tinha tido muita informação sobre o que tinha acontecido ali. Está tudo bem secreto ao longo do dia. Aqui ele já passou pelo Ministério Público, já passou pelo TJ, está na Defensoria e depois vai para uma agenda com o Eduardo Paes, que está marcada para as 6. Acho que vai dar tempo. Vamos acompanhar, Lorena. Se tiver novidades, você nos chama aqui, conta, né, ao vivo no UOL News. Obrigado por enquanto e bom trabalho para você. Valeu!